Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol da manhã banhava as movimentadas ruas de Nova York, mas dentro da boutique de luxo Elegance Supreme, o ar estava carregado de tensão. Samantha Johnson, uma mulher negra de 25 anos, estava parada em meio às prateleiras imaculadas, com as mãos trêmulas enquanto tocava timidamente um vestido de seda creme. Ela não era estranha ao julgamento, mas o que sentia hoje era diferente. Uma mistura de vergonha, raiva e pura injustiça. Atrás dela, a vendedora, uma loira de temperamento frio, a seguia passo a passo, com os olhos brilhando de desprezo. Sério, você acha que consegue usar algo assim? Ela provocou, fazendo o coração de Samantha afundar um pouco mais. Eu só queria, Samantha sussurrou, tentando manter a voz firme, mas o medo da humilhação sufocava suas palavras. Os outros clientes desviaram o olhar, desconfortáveis, alguns mordendo os lábios para não intervir. Cada palavra que a vendedora dizia parecia penetrar no peito de Samantha como agulhas invisíveis. Ela olhou para baixo, lutando contra as lágrimas, sabendo que ninguém iria defendê-la. A poucos passos de distância, do outro lado da janela, um homem observava a cena com uma intensidade que fazia o vento da rua tremer. Richard Thompson, bilionário e empresário influente, viera fazer compras pessoais, mas sua atenção fora capturada por aquela cena. Seu coração apertou ao reconhecer as feições de Samantha, as mesmas de uma velha fotografia que guardava há anos. Era sua filha, aquela que ele nunca conhecera, separada dele desde o nascimento. Cada insulto, cada olhar de desprezo, cada movimento hesitante de Samantha ressoava na alma de Richard como um grito silencioso. A raiva cresceu rapidamente, mas por trás dela, uma onda de dor e arrependimento o invadiu. Como ele pôde perder tantos anos da vida dela? E acima de tudo, como aquela jovem inocente pôde ser submetida a tal tratamento sem que ele soubesse? Ele respirou fundo e atravessou a porta da loja. O toque da campainha soou como um alarme, suspendendo o tempo. Os insultos cessaram imediatamente. Todos os olhares se voltaram para ele, e Samantha ergueu o olhar, como se instintivamente sentisse que uma reviravolta havia acabado de acontecer em sua vida. Richard se aproximou, seu olhar escuro e intenso fixo nela. Samantha, é você. As palavras, simples, mas carregadas de significado, ecoaram pelo silêncio da loja. Samantha, paralisada, sentiu que aquele momento mudaria sua vida para sempre. O prólogo termina com este choque inicial. Humilhação pública, reconhecimento inesperado e a promessa de um confronto que revelará segredos e verdades há muito enterrados. O toque da campainha mal havia cessado quando a loja pareceu prender a respiração. A vendedora, pálida e paralisada, não ousou se mexer. Samantha, com os olhos arregalados, sentiu o coração disparar. O homem à sua frente, elegante em seu terno escuro de corte impecável, a olhava com uma intensidade que ela não conseguia entender. Samantha, é você, ele repetiu, sua voz profunda ecoando na loja silenciosa. Ela piscou, incapaz de responder imediatamente. Sua mente estava a mil. Quem era esse homem? Como ele sabia seu primeiro nome? E por que seu rosto parecia estranhamente familiar? Eu não entendo. Ela finalmente gaguejou. Richard deu um passo à frente e colocou a mão em seu ombro gentil, mas com firmeza. Samantha, olhe para esta foto. Ele tirou do bolso uma fotografia desbotada. Mostrava uma mulher sorridente segurando um bebê nos braços, e esse bebê era Samantha. Seu coração começou a bater tão forte que ela achou que fosse explodir. É você? Ela sussurrou com a voz trêmula. Sim, minha filha. Eu sou seu pai, Richard Thompson. O choque a deixou imóvel. Lágrimas brotaram sem aviso, misturadas com raiva e descrença. Tudo que ela havia vivenciado, as humilhações, as ausências, a sensação de nunca pertencer a este mundo, e acabará de encontrar uma resposta que ela jamais ousara esperar. A vendedora, por sua vez, tentou se desculpar sem jeito. Senhora, eu sinto muito pelo que aconteceu. Richard se virou para ela, seu olhar gelado, e suas palavras caíram como uma guilhotina. É melhor você pensar sobre suas ações. Samantha sentiu um arrepio de alívio e esperança. Pela primeira vez, ela não estava mais sozinha diante da injustiça. Um novo futuro se abria diante dela, um futuro onde ela poderia resgatar sua dignidade e, quem sabe, descobrir o mundo que seu pai sempre quis lhe dar. Depois de alguns momentos de silêncio pesado na loja, Richard respirou fundo e disse: Samantha, vamos tomar um café. Precisamos conversar com calma. A jovem, ainda trêmula, assentiu.
Eles saíram da loja, deixando para trás os olhares curiosos dos clientes e o murmúrio constrangido da vendedora. No carro de Richard, a calma contrastava com o turbilhão de emoções que agitava Samantha. Por que agora? Por que você só está me procurando hoje? Perguntou ela com a voz trêmula, mas determinada. Richard olhou para a estrada com o maxilar cerrado. Eu nunca quis te abandonar, Samantha. 25 anos atrás, sua mãe e eu fomos separados por circunstâncias além do meu controle. Eu era jovem e inexperiente e questões familiares urgentes me forçaram a viajar para o exterior. Samantha franziu a testa, uma onda de raiva crescendo dentro dela. Então você escolheu dinheiro e poder em vez de mim? Richard balançou a cabeça, a voz carregada de arrependimento. Não, pensei que você estaria segura com sua mãe. Pensei que um dia nos encontraríamos novamente. Mas nunca consegui convencê-la a me deixar entrar na sua vida. Ele tirou um pequeno álbum de fotos da mochila. Em cada página, Samantha era uma criança, rindo com a mãe, crescendo sem saber que o pai a observava de longe. Procurei você em todos os lugares, Samantha. Em cada foto, em cada pista. Eu queria te encontrar, mas o destino não me deu tempo. Até hoje. Samantha sentiu as lágrimas fluírem livremente. A raiva se misturou ao alívio. Ela finalmente tinha uma explicação, um rosto por trás de todos aqueles anos de ausência. Ela entendeu que sua vida havia acabado de mudar. Aquela que antes era uma jovem solitária e humilhada agora era a filha encontrada de um dos homens mais poderosos da cidade. Então, você é mesmo meu pai? Ela sussurrou, sua voz quase inaudível. Richard pegou a mão dela com firmeza, mas com delicadeza. Sim, Samantha. E eu nunca mais vou te deixar sozinha. Pela primeira vez em anos, Samantha sentiu a esperança retornar. A dor do passado permanecia, mas ela sabia que um novo capítulo havia começado, um capítulo em que a justiça, a dignidade e a família finalmente se reuniriam. Após o emocionante encontro no café, Samantha e Richard caminharam lentamente pelas ruas movimentadas de Nova York. Cada passo parecia carregado de 1000 perguntas não resolvidas. Samantha, com o rosto ainda molhado de lágrimas, tentava organizar os pensamentos. Richard, não sei o que pensar, disse ela finalmente com a voz trêmula. Tudo isso é tão repentino. Não sei nada sobre você, nada sobre este mundo que você parece querer me oferecer. Richard assentiu, compreendendo a hesitação dela. Eu sei, Samantha. Não posso apagar o passado, nem compensar todos esses anos perdidos. Mas posso te oferecer uma chance de descobrir quem você realmente é, e escolher seu futuro. Samantha respirou fundo, com o coração dividido entre raiva, desconfiança e curiosidade. Tudo o que ela conhecera, suas lutas, suas humilhações, sua vida modesta, agora parecia pertencer a um mundo passado. Este novo mundo, o de Richard Thompson, era repleto de luxo, poder e oportunidades, mas também de mistérios e responsabilidades que ela ainda não compreendia. E se eu recusar? Ela perguntou, quase sussurrando. Richard sorriu suavemente para ela. Então respeitarei sua escolha. Mas saiba que quero estar ao seu lado, não apenas como seu pai, mas como alguém que pode ajudar a transformar sua vida. O silêncio se instalou por um instante, quebrado apenas pelo som de carros e transeuntes. Samantha olhou ao redor, sentindo o contraste entre sua vida passada e este futuro incerto, mas promissor. Pensou em todos aqueles anos em que viverá sozinha, quando seu talento, sua dignidade e sua paciência haviam sido ignorados ou desprezados. Por fim, ela ergueu a cabeça, com determinação brilhando nos olhos. Ok, vou confiar em você. Mostre-me o mundo que perdi. Mas saiba que jamais aceitarei ser tratada como alguém invisível ou fraca. Richard sorriu para ela com orgulho e emoção. É tudo que peço, Samantha. Juntos recuperaremos o tempo perdido e construiremos algo forte, justo e belo. Naquele momento, Samantha sentiu pela primeira vez que não estava mais sozinha. Ela havia acabado de tomar a decisão que mudaria sua vida, aceitar a mão estendida do pai e entrar em um mundo que jamais ousara imaginar. No dia seguinte, Samantha e Richard chegaram à boutique Supreme Elegance. Desta vez, não era mais uma simples cliente entrando timidamente em um local de luxo. Era uma jovem confiante, acompanhada por um homem cuja autoridade e presença inspiravam respeito e medo. Assim que a vendedora viu Richard, seu rosto empalideceu. Ela sabia que algo havia mudado. Samantha, caminhando logo atrás dele, sentiu uma onda de coragem. As palavras humilhantes de ontem agora pareciam insignificantes comparadas ao poder da verdade e da nova família. Richard foi até o balcão e apoiou as mãos grandes no mármore frio. Quero falar com seu gerente imediatamente.
A diretora, uma mulher elegante na casa dos 50 anos, correu até ela surpresa e preocupada. Senhor Thompson, posso ajudá-lo? Richard a encarou intensamente. Você pode começar pedindo desculpas publicamente a essa jovem. Ontem ela foi humilhada na sua loja por um dos seus funcionários. A vendedora tentou sussurrar um pedido de desculpas, mas Richard levantou a mão para silenciá-la. Nada de sussurros. Quero que todos aqui ouçam. Samantha sentiu uma estranha satisfação invadi-la. Cada palavra que Richard dizia era uma vitória sobre a humilhação que ela sofrerá. Os clientes presentes, testemunhando a cena, começaram a aplaudir suavemente, admirando a firmeza e a justiça de Richard. O gerente trêmulo finalmente emitiu um pedido formal de desculpas, e a vendedora foi imediatamente suspensa. Richard se virou para Samantha com um leve sorriso nos lábios. Viu? Ninguém deveria te tratar assim. Nunca. Samantha, comovida, respirou fundo. Acabará de compreender que vingança não significava vingança cega, mas justiça e reconhecimento de sua dignidade. Pela primeira vez, sentiu-se verdadeiramente respeitada e protegida. Ao saírem da loja, Samantha lançou um último olhar para trás. O lugar que a humilhara no dia anterior era agora um símbolo de sua ascensão, de sua força recém-descoberta e da justiça feita graças ao seu pai. Os dias que se seguiram marcaram o início de um novo capítulo para Samantha. Acompanhada de Richard, ela ingressou na empresa da família, a Thompson Enterprises, um império financeiro e empresarial respeitado em toda Nova York. Pela primeira vez, ela se viu em um mundo onde as pessoas a ouviam, onde sua voz importava e onde sua aparência ou origem não eram mais uma barreira. Richard ofereceu-lhe uma função adequada às suas habilidades, combinando organização, relações públicas e estratégia de negócios. A princípio, Samantha se sentiu intimidada pelos escritórios luxuosos, reuniões formais e funcionários experientes. Mas Richard foi paciente, ele a orientou, encorajou e mostrou que ela pertencia àquele lugar. Veja bem, Samantha, disse ele certa manhã, mostrando-lhe os documentos para um projeto de caridade. Sua perspicácia e capacidade de compreender as pessoas são ativos valiosos. Você pode fazer a diferença aqui, ajudando aqueles que são ignorados ou discriminados. Samantha sentiu uma onda de orgulho. Pela primeira vez, ela se viu não como uma vítima da vida, mas como alguém capaz de influenciar e ajudar. As humilhações que sofrerá na loja agora pareciam coisa do passado. Com o passar das semanas, ela ganhou confiança, falando em reuniões, propondo ideias inovadoras e conquistando o respeito dos colegas. Até os funcionários mais céticos começaram a reconhecer sua competência e determinação. Uma noite, quando saíam juntos do escritório, Richard disse a ela: Olha só para você, Samantha. Ontem mesmo você duvidava de si mesma e hoje está dominando seu espaço, inspirando outras pessoas. Este é o começo de algo grandioso. Samantha sorriu, sentindo pela primeira vez que o mundo não era mais uma ameaça, mas uma terra de oportunidades. Seu relacionamento com o pai se fortalecia a cada dia, construído com base na confiança, na compreensão e no respeito mútuo. Ela havia encontrado não apenas um mentor, mas um aliado leal. Este novo mundo era desafiador, mas Samantha estava pronta. As feridas do passado ainda estavam lá, mas não definiam mais quem ela era. Pela primeira vez, ela sentiu que podia realmente brilhar. Algumas semanas depois, Richard convidou Samantha para uma grande festa beneficente organizada pela Thompson Enterprises. O evento foi suntuoso, lustres brilhantes, tapete vermelho, convidados famosos e empresários influentes. Para Samantha era um mundo completamente desconhecido, um universo que ela jamais imaginou que encontraria. No início, ela se sentiu intimidada. Os olhares de admiração e os sussurros atrás dela a faziam hesitar. Cada passo parecia pesado, cada sorriso tinha que ser perfeito. Ela tinha medo de não pertencer àquele lugar. Richard, percebendo seu desconforto, pegou sua mão. Você não precisa fingir ser outra pessoa, Samantha. Seja você mesma e todos notarão. Ao entrarem na sala, Samantha sentiu uma estranha força tomar conta dela. Ela se endireitou, respirou fundo e caminhou com confiança. Os convidados imediatamente a notaram, fascinados por sua graça e elegância naturais. Quando ela falou para apresentar um projeto de caridade, sua voz era clara e determinada. Os convidados, acostumados a discursos repetitivos e sem emoção, ficaram cativados. Ela entendeu então que sua força não residia apenas no luxo ou no prestígio, mas em sua personalidade, sua autenticidade e sua capacidade de comover os outros. Mais tarde naquela noite, Samantha e Richard conversaram em um canto tranquilo. Eu disse que você tinha seu espaço aqui, murmurou Richard orgulhoso. Olhe ao seu redor.
Você inspira respeito e admiração. Samantha sorriu, sentindo um novo calor encher seu coração. Pela primeira vez, ela viu o mundo não como um lugar de julgamento e humilhação, mas como um espaço onde ela poderia brilhar, influenciar e ser reconhecida por quem ela realmente era. A noite foi mais do que uma simples festa, foi um símbolo de transformação. Samantha, antes humilhada e recatada, era agora uma jovem confiante e respeitada, capaz de mudar a percepção das pessoas ao seu redor. Ela sabia que o caminho ainda seria longo e cheio de desafios, mas naquela noite ela provou seu poder e seu lugar de direito no mundo. Poucos dias depois da festa, Samantha e Richard se encontraram novamente na sede da Thompson Enterprises. A noite deixou Samantha cheia de confiança, mas também com uma curiosidade ardente. Ela queria entender por que seu pai estivera ausente todos esses anos e o que ele realmente sabia sobre sua mãe, Linda Johnson. Richard, sentado atrás de sua mesa de madeira maciça, olhou para Samantha com seriedade. Está na hora de você saber toda a verdade, Samantha. Samantha sentou-se em frente a ele, atenta. Sua mãe, Linda. Richard começou com a voz carregada de emoção. Ela e eu nos amávamos profundamente, mas nossas famílias rejeitaram nossa união. Éramos jovens, e os pais dela fizeram de tudo para nos separar. Fui forçado a viajar para o exterior por causa de negócios da família, acreditando ingenuamente que isso protegeria a todos, mas na realidade, isso causou nossa separação. Samantha sentiu uma mistura de raiva e tristeza tomar conta dela. Então, todo esse tempo, você realmente não queria ir embora? Perguntou ela, quase sussurrando. Richard balançou a cabeça, com os olhos brilhando. Eu queria ficar, mas eu estava preso a circunstâncias que não podia controlar. E sua mãe? Ela achou que eu escolhi dinheiro e poder em vez dela, ou de você. Ele estendeu uma caixa de cartas e fotos antigas, mensagens que sua mãe lhe escrevera, mas que ele nunca receberá, e provas do amor dela por ele e Samantha. Cada página revelava o mal-entendido e a manipulação que haviam destruído a família. Samantha sentiu o coração apertar. Anos de frustração e perda haviam sido explicados. Mas em vez de alimentar a raiva, ela sentiu uma estranha sensação de alívio. Ela entendeu que seus pais haviam sido manipulados por circunstâncias externas, que cada um deles agira por amor, mesmo que suas escolhas tivessem causado dor. Richard colocou a mão sobre a dela. Temos uma chance de consertar isso, Samantha. Encontre sua mãe, restaure a família, juntos. Samantha sentiu determinada. Sim, é hora de descobrir a verdade e consertar as coisas. Pela primeira vez em anos, o passado parecia pronto para se tornar uma ponte em vez de uma barreira. Samantha sentia que a verdadeira aventura estava apenas começando. Encontrar sua mãe, confrontar segredos ocultos e criar uma família forte e unida. Depois de se prepararem para o encontro, Samantha e Richard foram à casa de Linda Johnson, mãe de Samantha. A casa era elegante, porém modesta, um forte contraste com o mundo luxuoso que Samantha começava a vivenciar. O nervosismo era evidente no rosto de Samantha. Esse confronto seria emocionante e decisivo. Linda abriu a porta surpresa ao ver Richard. Seus olhos se arregalaram ao reconhecer seu antigo amor e atrás dele Samantha, sua filha. Um silêncio pesado preencheu o ambiente. Mãe, Samantha sussurrou com a voz trêmula, mas firme. Eu passei a entender, a saber por que estivemos separados todos esses anos. Linda olhou para baixo com a garganta apertada de emoção. Samantha, eu queria te proteger. Achei que Richard te abandonaria se eu não fizesse isso, e eu estava errada. Richard falou com a voz suave mas determinada. Linda, todos nós fomos manipulados por circunstâncias externas. Mas hoje temos a chance de consertar nossos erros e reconstruir nossa família. Samantha sentiu as lágrimas brotarem. A raiva acumulada ao longo dos anos estava começando a se transformar em compreensão e perdão. Ela pegou a mão da mãe. Mãe, eu sei que você me amava. Mas quero que sejamos honestos agora. Quero que sejamos uma família juntos. Linda desatou a chorar e abraçou a filha. Richard juntou-se a eles, formando um círculo familiar. As paredes da casa pareciam prender a respiração, como se aquele momento selasse uma nova era para a família Johnson Thompson. Após longos minutos de abraços e choro, Samantha sentiu um peso imenso ser tirado dos ombros. Ela entendeu que o passado, por mais doloroso que fosse, agora poderia se tornar uma ponte para um futuro sólido e amoroso. Essa reunião familiar marcou um ponto de virada. A separação e a dor deram lugar à reconciliação, a confiança renovada e a promessa de um vínculo familiar inabalável. As semanas que se seguiram à reconciliação com a mãe foram um ponto de virada para Samantha.
Mais do que nunca, ela sentiu a força e a responsabilidade de usar sua posição para transformar o seu mundo e o dos outros. Richard, fiel à sua promessa, a encorajou a tomar a iniciativa e deixar sua marca nos negócios da família. Samantha começou supervisionando um projeto de reforma interna, com o objetivo de melhorar as condições de trabalho e criar um ambiente onde todos os funcionários se sentissem valorizados e respeitados. Ela garantiu pessoalmente que os funcionários que sofreram discriminação fossem ouvidos e apoiados. Suas decisões claras e justas inspiraram respeito imediato. Nunca pensei que você pudesse se sentir tão fortalecida apenas fazendo a coisa certa, Samantha sussurrou para Richard de uma manhã, após uma reunião em que ela defendeu veementemente um funcionário injustamente criticado. Richard sorriu e colocou a mão em seu ombro. O poder não vem da riqueza ou do título, Samantha. Vem da sua capacidade de agir com integridade e proteger os necessitados. Ao longo do tempo, Samantha liderou diversos projetos importantes, desde parcerias filantrópicas até iniciativas de desenvolvimento de jovens talentos. Cada sucesso aumentou sua confiança e consolidou sua posição no mundo do luxo e dos negócios. Os funcionários, inicialmente céticos, agora estavam cheios de admiração. Os sussurros de ontem deram lugar a discussões sobre suas habilidades, determinação e visão. Samantha entendeu que a ascensão não era apenas pessoal, também estava mudando a cultura da empresa e a forma como os outros a viam. Certa noite, contemplando o horizonte de Nova York do escritório de Richard, Samantha sorriu. Lembrou-se da jovem humilhada na boutique, recatada e insegura. Hoje, ela era uma líder, uma força respeitada e uma filha redescoberta. O futuro parecia brilhante, e cada passo que dava consolidava o lugar no mundo que ela sempre merecera. Anos se passaram desde que Samantha Johnson foi humilhada naquela boutique de luxo. Hoje, ela se tornou uma figura respeitada e influente, não apenas nos negócios da família, mas também na sociedade, por meio de suas iniciativas filantrópicas e seu compromisso com a justiça e a igualdade. Para celebrar o sucesso de seu mais recente projeto humanitário, Samantha organizou um grande evento com a presença de centenas de pessoas, funcionários, amigos, parceiros e beneficiários de suas ações. A atmosfera era eletrizante, repleta de gratidão e admiração. Richard, ao lado dela, lançou-lhe um sorriso orgulhoso. Olha só você, Samantha. A menina que tremia numa loja alguns anos atrás agora é uma mulher que inspira o mundo. Samantha olhou ao redor da sala, sentindo imensa satisfação. Cada olhar, cada sorriso de agradecimento a lembrava de que tudo o que ela havia passado, a humilhação, a separação da família, as dúvidas e os medos, serviram para transformá-la na pessoa forte e confiante que ela havia se tornado. Ela falou aos convidados: quero que todos se lembrem de que não importa de onde você venha ou quais obstáculos enfrente, sempre é possível encontrar sua voz, sua dignidade e seu lugar no mundo. Aplausos irromperam, e Samantha sentiu seu coração se encher de orgulho e gratidão. Ao lado dela, Richard e Linda trocaram um olhar emocionado. Sua família, antes desfeita, agora estava unida, forte e respeitada. Naquela noite, Samantha entendeu que o verdadeiro poder não vinha apenas da riqueza ou do poder, mas da capacidade de transformar injustiça em força, de se erguer diante da humilhação e de usar a voz para inspirar e proteger os outros. Enquanto as luzes de gala brilhavam ao seu redor, Samantha sabia que não só havia reencontrado sua família, mas também seu verdadeiro lugar no mundo. Uma jovem outrora humilhada havia se tornado um símbolo de coragem, resiliência e reconhecimento. O passado foi doloroso, mas moldou a mulher que ela se tornou, forte, confiante e pronta para enfrentar todos os desafios da vida, com sua família e herança ao seu lado.